600... Oh, maluco, o que é isto, maluco? 600 euros. Isto também tem o preço de lançamento mais ridículo que eu já vi. 513 dólares é o preço de lançamento. A Intel também, puta que pariu, meu. Quem é que mete 513 de lançamento? Opa, façam-me um favor, se conhecerem alguém, eu consigo compreender perfeitamente e já sugeri aqui acho que 2 vezes, 9900K. Man, tu vais comprar uma 2080 Ti, tu queres incondicionalmente a maior quantidade de FPS possível, independentemente de tudo, e sure, 9900K. Queres 182 FPS em vez de 173 num jogo específico? Sure, ok. Mas eu não consigo perceber 100 euros. Mesmo nessa situação, eu não consigo perceber 100. Estamos a falar de preço em Portugal. A live stream é português, eu sou português. Eu acredito, tirando o Mighty, que já se deve ter ido embora, somos todos portugueses. O Danilo, se calhar, está aí, que é do Brasil, mas no caso dele, provavelmente, a discrepância será maior ainda. Eu não percebo 100 euros. Mas, o que eu tinha dito na última stream, ou há 2 streams, quando estávamos a... já nem sei quando é que... se calhar foi para aí há um mês, eu não me lembro. Que eu disse assim muito rápido, o KPS vai ser a mesma merda. Mesma merda. Mesma merda, mesma merda. Vai ser mesmo, não vai mudar nada. Mas 5 GB, isto faz um... sabem o que é que isso me faz lembrar? FX 9370 e o 9590. Os dois é a mesma merda. Mas mesma merda, aquece para caralho, insuportável, ninguém aguenta aquilo, o desempenho é a mesma merda. Agora, depois disto já ter sido testado, é que há aqui umas nuances. KS, é que é o KF e o KS, está a ficar com mais GPU. Processadores que não interessam a ninguém, com nomes de mão livre. Ok, vamos lá. Para quem não acompanha, para quem sabe o que é o processador, mas não acompanha isto ao pormenor. Temos aqui a frequência base e o turbo máximo. Frequência base e turbo máximo. Aqui, de stock, o que vai variar aqui são afinações que os fabricantes possam colocar na BIOS, para além da ativação do MCE. De stock, pelo que se está a ver, se não houver invenções na BIOS, pelas specs do processador de stock, ele não mantém os 5 GHz constante. Ou seja, dão-lhe carga, mesmo que as temperaturas estejam ok, ele vai baixar um bocadinho. Já se viu casos onde se dá carga a sério no CPU, ele chega a baixar tipo para 4.4, 4.5. E não é por temperatura, obrigatoriamente, porque se tiver a 85 graus é suposto... Whatever. Ele chega aos 5 GHz em todos os núcleos, coisa que o 9900K não chegava em todos os núcleos. Portanto, sim, ele bate 5 GHz em todos os núcleos, mas não é constante. E cai. Porquê é que eu disse que é a mesma merda que este antes de ele ser lançado? Porque é óbvio que ia ser a mesma merda que... Primeiro porque, caralho, 4.7 ou 4.6 ou 4.8 é a mesma merda, porque isto já é o melhor CPU que existe para jogar. Portanto, tu, para começar, e antes de mais, para notar uma diferença sem benchmark, tu tens de estar a usar uma 2080 Ti, um monitor 240 Hz e uma 2080, uma 2080 Ti e 1080p. Para conseguires, talvez, perceber a diferença sem benchmark ou contador de FPS. Caso contrário, tu não vais notar a diferença, o CPU é igual, ok? Mas tecnicamente existe uma diferença, que pode ser calculada e medida, ok? Porquê que eu disse que é a mesma merda? Porque existe o MCE. E o que é o MCE? É um botão. O MCE é um botão. É um botão que tu vais à BIOS e carregas. Olha, MCE! Pim! Carreguei no botão. F10. Estão a ver aqui? F10. Carregas no F10 e quando carregas no botão MCE, que pode ter outra designação, mas o termo técnico é MCE, Multicore Enhancement, quando ativas o MCE, o 9900K, sem F de foda-se, sem S de foda-se, vai funcionar a 5.0 constante. Palmas! Que fixe! Vamos voltar aqui? Análise Aterrate. Aterrate. Qual a diferença dos 100 euros? Não carregas num botão. É um botão. Mas porquê? Porque há um botão que transforma este... E aqui torna-se ridículo. Transformas este... Num 9900 KPS com OC. Ou seja, tu se carregares no botão,
no K, tens mais desempenho que no KS se não carregares no botão. Ah, mas a temperatura pode não estar ok. Olha, para já, se gastas 500 euros num CPU e não metes um watercooler 360 ou um excelente watercooler 280, whatever, já és meio deficiente a cabeça. Porque ninguém vai comprar um CPU topo de gama. Ah, agora tenho que poupar no dissipador. Deixa saber por 30 euros, que é cá por 30, que vais aos chineses. Por amor, já tens o problema. Se vais gastar 500 euros no CPU e diz, não tem dinheiro para o dissipador, já começa torto. Portanto, problema temperatura não vai ser problema, porque se vais comprar o topo de gama dos topos de gama para jogar, tu vais meter um dissipador à altura, ok? O que vai diferenciar é se tu queres carregar no botão ou não. E se tu carregares no botão, o K, tecnicamente, fica melhor que o KS, porque vai fazer 5 GHz constante. Agora, o que eu ainda não sei é quando tu carregas no botão, no KS, o que é que acontece? Porque, pá, para quem não sabe, caiu meio de paraquedas, o Multicore Enhancement, que é uma opção nas BIOS da Z370, Z390, o que esse botão faz é que fixa os núcleos à frequência do turbo máximo. Tu vens ao turbo máximo e todos os núcleos ficam presos no turbo máximo. Desde que não haja problema de temperatura no processador e na VRM, desde que não haja problema no consumo de energia, que chega a algum limite pré-estipulado na BIOS, não havendo nenhuma dessas barreiras atingidas, a frequência é do turbo máximo em todos os cores. Tendo em conta que o turbo máximo é igual nos dois, a dedução lógica, e aqui eu ainda não sei, a dedução lógica que eu faço é que eles se transformem em exatamente o mesmo processador. Outra potencial diferença é que o KS tem melhor silício. Uau, talvez eu consiga correr a 5.3 e não 5.2. Desculpa, farmácia mais próxima, por favor. Inclusivamente, lá o Bitwit pegou no KS que fazia menos overclock que o K dele. Portanto, ainda corres o risco de, no final de contas, o silício nem ser melhor. Portanto, não, isto não muda nada, não muda nada, não muda nada, não muda nada. Queres o melhor CPU? Compra 9900K e carrega no botão.